de aprendizado aí, de conhecimento. Obrigado, André. Posso começar a fala? Podemos começar, por favor. Gente, olha, prazer, como a Aline comentou, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer qualquer contribuição, podem colocar no chat, a Aline me ajuda a monitorar, porque eu vou falar de uma temática que para alguns seja bastante tranquila, recorrente, tem a ver com as histórias de vidas de vocês, com alguns talvez sejam muito distantes, e eu acho que desse processo a gente poder conversar. E a gente não tem que ter vergonha de perguntar, não tem que ter vergonha de não saber, a gente tem que ter vergonha de não querer saber, né? Então, toda pergunta sempre é válida, ela nunca vai ser vista ou mal entendida, ela sempre vai ser bem recebida, pelo menos da minha parte. Então, fiquem muito à vontade de fazerem todas as perguntas. É claro que dentro da sigla LGBTQIA+, eu falo de um lugar específico que é de um homem gay de 52 anos, né? Tenho coisas das vivências de homens gays de 20 anos que eu nem vou saber responder. Se você perguntar assim, onde é que é os points gays de Porto Alegre? Diz, eu já não sei, eu já sou casado há 25 anos, eu não sei, não conheço esses lugares. Mas coisas de uma pessoa intersexo, de uma pessoa lésbica, que talvez eu não vá conseguir falar com a mesma propriedade, mas eu venho estudando e posso falar para vocês. Só para vocês me conhecerem rapidamente, eu fiz graduação em Publicidade e Propaganda, mestrado em Comunicação e doutorado em Comunicação. O meu mestrado, eu recuperei a história da publicidade brasileira, só rapidamente falando, até tem um livro que chama-se MPM Propaganda, a história da Agência dos Anos de Ouro da Publicidade Brasileira, que é uma agência que nasce em 1957 em Porto Alegre, ela se projeta para São Paulo e Rio de Janeiro, ela durante 10 anos vai ser a maior agência, então esses players que nascem, como a BI, nasce em Porto Alegre, daqui a pouco ela vai ser a maior empresa de tecnologia do Brasil, que está da América Latina e por que não do mundo, né? Então, muitas empresas, Ipiranga, Renner, nascem aqui na região e se projetam nacionalmente. E o Pacto, que depois eu vou falar rapidamente, ele ajuda a gente hoje a resgatar um pouco dessa autoestima. A gente perde talento, as pessoas se formam e elas querem ir para os Estados Unidos, né, por esses espaços em que tem oportunidades. Quando, na realidade, hoje, as oportunidades elas estão aqui, a gente não precisa sair, né, a gente pode convergir tecnologia, conhecimento e ser formador de espaços importantes. E aí, quando eu fui fazer meu doutorado, eu estava incomodado com a questão da sexualidade, do gênero, porque quando eu cheguei no curso de comunicação, eu confesso que eu levei um susto lá nos idos da década de 90. Eu achei um espaço extremamente conservador, aquele espaço de publicitários descolados, que tinham que ter ideias legais, extremamente sexista, racista, homofóbico, que eu, quando eu fui fazer o doutorado, eu senti necessidade de entender um pouco dessa história da publicidade, no que ela vinha contribuindo. Então, eu faço uma pesquisa no meu doutorado, que eu comecei, que eu recupero de 79, desde que teve o primeiro personagem gay numa publicidade veiculada em TV aberta, até os dias de hoje. Sendo que em 2015 eu comecei a monitorar o impacto nas redes sociais, porque aquele comercial do Boticário, Dia dos Namorados de 2015, ele teve uma repercussão que aí eu tive que cotejar entre as representações na TV e para as redes sociais. Eu vou ver se eu consigo compartilhar ela rapidinho, não sei se eu tenho essa autonomia aqui. Eu acho que sim. Por favor. E aí eu quero, deixa eu ver aqui, onde eu entro em compartilhar tela, só que ela assim, parar a apresentação. Já? Então eu quero fazer com vocês uma enquete, rapidinho para já mobilizar vocês aí. Vai aparecer para vocês aí, claro, não sei se todos têm condições de num segundo dispositivo, entrar nessa minha apresentação aqui, que tem lá o www.mente.com, e aí vocês vão digitar o código 9695123. Então, para vocês não se sentirem até, talvez, inibidos em responder, aqui é anônimo, mas eu só queria saber assim, ó, você se relaciona com pessoas LGBTQIA+, na vida pessoal, interagindo com suas vivências e conflitos de sua orientação sexual e identidade de gênero? Quando fiz aquela pergunta, eu queria um pouco vocês, assim, né? Alguém tem um irmão gay, ou é gay, ou tem uma amiga lésbica, mas é mais do que isso, né? É mais do que ter... vocês conhecem essas pessoas, têm noção dos conflitos, elas trocam ideias com vocês, né? Então já tem um sim aqui, ó.
E eu até extrapolo isso com os meus alunos, eu digo, olha, vocês vão ser publicitários, vão trabalhar com ideias, vão representar histórias de vida. Quantos amigos cadeirantes vocês têm? Quantas amigas trans ou amigos trans vocês têm? Agora, com a questão de cotas na universidade, a gente está vivendo uma nova realidade. A universidade tem alunos negros, que era uma coisa que em certos cursos a gente não via no início, né? Então, só vou dar mais um tempinho. Teve um sim aqui, não sei se vocês estão tentando entrar ali. É relativamente simples, eu acho que... Estou tentando. Foi Joe, já respondi ele. Eu também, por que não foi, será? Ali, né? Eu sou diferenciada, ali tem tendência. É cache no servidor. Não, o meu foi. Não, eu acho que foram 6 respostas. Ah, 6 respostas, sim. Tem um 6 lá embaixo, 100%. Ótimo. Olha, esse pessoal da tecnologia é muito bom, né? Vocês já sabem interpretar rapidamente as interfaces, né? 7. Isso aí, gente, muito legal saber. A gente tem uma equipe aqui de pessoas que, enfim, então, tem um universo de diversidade próximo, muito próximo de vocês, né? Tem uma outra aqui, que agora eu vou entrar numa questão mais específica, que é no ambiente de trabalho de vocês. Ver se eu consigo agora. Está demorando um pouquinho, vamos apresentar. No ambiente de trabalho, a gente sabe que as relações de trabalho são de trabalho, a gente não levar as nossas questões pessoais, mas às vezes as pessoas me perguntam, André, por que tu diz que tu é gay? É necessário tu dizer? E a gente tem que entender que existe uma desigualdade. Quando eu chego no ambiente de trabalho, geralmente alguém diz assim, esse final de semana eu não dormi direito porque o meu filho estava doente, e eu tive que ir com a minha esposa no médico, ou a gente aproveitou para ir a Gramado. Vocês percebem que a vida heterossexual ela é constantemente compartilhada de uma forma natural. Com relação às sexualidades não normativas, que fogem ao modelo heterossexual, existe uma certa inibição histórica, assim como os negros, até uma certa fase, infelizmente, do século XX, eles não olhavam os brancos nos olhos, porque eles foram educados que eles eram inferiores, eles não podiam olhar os brancos nos olhos, e vocês talvez peguem pessoas negras da terceira idade que têm essa dificuldade de olhar vocês nos olhos, por toda uma retenção de regulação. Muitos gays não se sentem à vontade de chegar no ambiente de trabalho e dizer, briguei com meu namorado, né? Fui para Gramado com meu namorado. Comigo aconteceu uma coisa bem inusitada. Um dia eu fui com meu companheiro para Gramado e chegamos no hotel e ele entrou na frente para ir fazendo o check-in e eu fiquei atrás para pegar as malas. Mas não que a gente divida as relações de gênero, porque eu carrego as malas, logo eu sou o homem da história. Não, deu a casualidade, ele tinha feito a reserva. E aí chega a atendente do hotel e pergunta assim, fizeram uma boa viagem, a sua esposa está vindo na sequência, e chega o André lá, cheio de mala. Então, é uma coisa da gente perceber que como é que a gente muda a nossa sensibilidade em relação a isso. E muitas vezes as pessoas que chegam no ambiente de trabalho, elas não se sentem à vontade. Gente, isso aí é um problema que é internacional. É claro que se for para a Inglaterra, talvez em Londres, no ambiente de trabalho, vocês vão perceber que lá elas não falam da sua vida pessoal. Me chamou a atenção uma vez, em pleno dia de Valentine's, eu estava saindo do metrô e tinha um rapazinho com flores. Na Austrália também não se fala da vida pessoal, é bem interessante, assim. E aí daí chegou uma menina e o rapaz deu a caixa de bombom e flores para eles saíram caminhando. Nem um beijo, nem um abraço, mas sendo no Brasil. Então tem uma questão lá que se os gays não falam muito da sua vida, é porque também os héteros não falam. Tu vai ver muitos casais héteros que não andam de mão dada na rua. No Brasil, tu vai chegar na Avenida Paulista ali, de final de tarde, muitos jovens gays de mão dadas, lésbicas, manifestação do afeto. É da nossa brasilidade isso. E não significa que é uma afronta. Assim como os heterossexuais costumam falar da sua vida pessoal, a gente também, né, público LGBTQIA+, tem que aprender a falar e achar que isso é da nossa cultura e não ter essa inibição. Claro, resguardando eu sou professor, fui secretário de comunicação durante 3 anos, me relacionava muito com o reitor, através do próprio Pacto Alegre, eu me relacionava com o reitor da PUC, da Unicinos, governador do estado, prefeito de Porto Alegre.
Então, é claro que a gente sabe manter a nossa postura e condutas nesses ambientes de trabalho, mas saber que, de repente, se o prefeito fala da esposa dele, eu também posso, em algum momento, falar do meu companheiro, né? É uma questão de democracia, de direitos humanos civis, todos serem representados da mesma forma e toda a liberdade deveria ser possível e viável, né? Bom, então a gente viu aqui que no ambiente de trabalho já tem uma diferença. Eu, como pesquisador, não vou fazer nenhuma uma leitura, mas a gente pode, talvez, né, depois tentar entender por que no ambiente de trabalho a gente não tem o 100%. Será que a gente ainda tem uma inibição de falar das nossas vidas pessoais quando elas fogem da normatividade? Será que eu trabalhei em uma pesquisa que a gente analisava estudos de recepção, e aí a gente analisou como que a cultura intervia. Então a gente analisou os italianos, os alemães e os afrodescendentes. A gente viu que os alemães e os italianos tinham muito orgulho de falar da sua ascendência europeia, e os negros tinham muita dificuldade de falar dos seus antepassados. Então a gente talvez entender que para algumas pessoas existe uma certa desigualdade nas suas. Bom, agora eu vou passar para vocês uma sequência de 4 comerciais de 30 segundos, e eu quero que vocês percebam a forma como as sexualidades não normativas foram sendo tratadas pela publicidade, e na sequência eu já vou fazer um resgate com vocês, tá? Deixa eu ver agora aqui, a minha tela já está aparecendo para vocês, né? Tá vindo. Então vamos para os comerciais aqui. Vocês estão vendo a tela? Comercial de 90 ideia? Sim. Sim. Vamos começar. O áudio não está entrando? O áudio não. Então, deixa eu ver. Esses dias aconteceu com a gente na reunião de sócios, lembra? Eu fui reproduzir um vídeo do YouTube para vocês também e não foi. Eu não sei como é. Se eu passar para algum de vocês, vocês conseguem reproduzir com áudio, será? Estou fazendo uma breve busca. Estou fazendo uma breve busca aqui. Tá. Não, porque daí uma alternativa eu posso comentar assim para vocês. Então, Ou enviar o link para nós no bate-papo, como é 30 segundos, cada um assiste no seu notebook, né? Aí coloca o microfone no mudo aqui e aí a gente comenta. a minha tela que eu estou compartilhando ainda, né? Peraí, só um pouquinho. E aí eu vou parar a apresentação. Eu tenho esse Drive, só que o do Drive eu não filtrei o som, tem uns chiados lá, mas... Talvez se mudar lá nas configurações do Meet de microfone, colocar para colocar do PC, porque aqui no meu, por exemplo, tem o driver do computador. Eu não sei se funciona, nunca testei, mas pode ser que a configuração resolva. Do lado do botão de desligar tem 3 botãozinhos de configurações, daí tem configurações, aí tem áudio, aí tem microfone. integrado e alto-falante padrão do sistema. Isso, acho que se você colocar esse alto-falante, acho que ele talvez funcione, mas daí você vai parar de captar a tua voz. Só o som que sai do computador daí. Não sei se funciona, mas pode ser um... Estão ouvindo? Essa música. Então? Sim. Mas ele não mudou, ele ficou o que estava ali, mas mais uma tentativa, se a gente não conseguir, eu passo para vocês o link para vocês assistirem, e aí dos comerciais eu faço uma apresentação breve, a gente consegue também atender isso. Né? Ainda sem áudio? Não foi. Foi? Sem áudio também. Não. Sem áudio. Tá. Então, assim, ó, esse comercial de Dreyer, ele é de 96, então ele se passa no banheiro, depois de um jogo de futebol, um cara deixa cair o sabonete, e aí o outro olha assim, meio tipo, e aí, vai pegar ou não vai pegar? Daí o cara fica perdido, diz, que dureza, e aí entra o produto, né? E aí o cara com um toque de mágico lá consegue com o pé fazer essa. E aí ele
lema do comercial. Esse outro do Universitário, de 99, eu acho que esse vocês nem eram nascidos. Eu lembro desse. Daí o narrador assim, fim de jogo, vitória apertada, o seu centroavante do seu time fala. Pô, lembro desse. Lembra também, Gabi? Da nossa época. Lembro. Putz. Ele disse, Valdito, já notou que eu gosto de ti de um jeito diferente? É de pré-vestibular, eu acho, uma coisa assim, não é? Universitário. Era uma campanha que ela resgatava vários momentos difíceis na vida dos adolescentes, né? E aí eles falam da sexualidade também, né? Este outro da Folha de São Paulo de 94, ele tá em preto e branco, mas ele era colorido, mas eu resgatei. E rapaz, Teu som tá cortando um pouco, André. Não sei se é só para mim. eu baixei o volume um pouco porque eu estava tentando falar e ouvir ao mesmo tempo. Voltou? Voltou. Pode repetir, por favor, daí, ali? Comercial da Folha de São Paulo, né, um produto em informação, e aí tem um rapaz tá levando seu companheiro, isso em 94, né, para apresentar para os pais. E ele apresenta, pai, esse aqui é o fulano, mas esse é o Beltrano. E a mulher é bastante solista, né? E ele leva a mão para o pai e a gente fica, pô, e agora, o que vai acontecer, né? E aí, no final, o locutor em off diz assim, no mundo que está mudando tanto, não dá para não ler a Folha, né? E aí tinha uma época que eles fizeram uma sequência com vários artistas. Para 94 é muito usado, né? E se vocês recuperarem que a gente estava no auge da AIDS, não existia medicamento, as pessoas morriam de AIDS, os gays eram taxados como pessoas que tinham câncer gay, né? Então, existia uma dupla exclusão pela sexualidade por serem portadores de um vírus que matava pessoas, e as pessoas tinham um duplo receio, né? Então, se o movimento homossexual ele conseguiu avançar até a década de 90 com uma série de conquistas, a AIDS veio ali, deu uma recrudescida em que impactou bastante. E tem esse comercial do Boticário, que é bastante contemporâneo, né? Em que ele traz aqui 3 casais que falam de toda forma casamento da psicologia. Tá cortando um pouco o áudio para mim, André. Eu não sei se para todo mundo tá. Eu acho que quando tá o som... Acho que é a internet. Tá cortando. Quando ele tá reproduzindo o vídeo, ele corta a internet. Deve ser. Faz sentido. Acho que agora vocês estão me ouvindo, né? Muito bem agora. Uhum. Exatamente, quando tá o som de fundo lá e eu falo, vocês percebem que tem um corte. Depois eu passo para vocês o link com esses comerciais, mas é para a gente não atrasar muito, e eu acho que o importante é vocês perceberem como que através da história da publicidade a gente vai tendo uma história das representações. Quando eu fui fazer minha tese de doutorado, eu fui resgatar desde o início da nomenclatura em que se definiu o termo homossexual na Alemanha, no início do século XX, final do século XIX, porque lá existia um código, o Código 12 na Europa, que previa a pena de prisão com trabalhos forçados para homens que praticassem sexo com homens. Então vocês percebem que a sexualidade não normativa, porque a gente vai ter um modelo heterossexual que vem em conjunto com a burguesia e com a lógica protestante do casamento heterossexual com fins procriativos, dentro de um sistema capitalista em que os filhos eram importantes porque a prole ajudava a prosperar a família nos seus negócios e no seu trabalho. O próprio Foucault, que é um Michel Foucault, que é um filósofo estudioso da sexualidade, ele vai dizer, olha, a gente não pode dizer que a sexualidade foi censurada,
Muito pelo contrário, nas famílias heterossexuais, dentro do casamento, o sexo ele era até incentivado para que as pessoas tivessem a sua prole, para que no sistema capitalista isso pudesse. Então, dentro do casamento, podia fazer sexo. Fora do casamento não podia, e sexo entre homens era penalizado porque de uma lógica ainda medieval, em que a nobreza e a igreja tinham um status de regulação, que hoje é o Estado e hoje é o direito, em que se previa como pecado, se via como pecado as relações. Tem um livro do Trevisan, que é Devassos no Paraíso, um livro grande, mas vocês começam a ler e não conseguem parar. É a história da homossexualidade do Brasil colônia até hoje. Então, é uma história bem legal, se vocês quiserem, tiverem uma biblioteca aí, já criem uma biblioteca, a seção LGBTQ+, incluem o Devassos no Paraíso. Então, ele ajuda O Fernando pode emprestar o livro aí. Ah, então tá. E aí a gente, só para não me estender muito, a gente começa a perceber que até tem o caso clássico do Oscar Wilde, que é um escritor que escreveu várias peças famosas que foram encenadas em Londres. Até eu conheci um teatro que teve lá, que as peças deles eram encenadas, e está lá o teatro. Dorian Gray, né? E aí ele tinha casos com homem, era casado, tinha filhos, só que aí ele resolveu se envolver com um rapaz da nobreza. E aí a coisa pegou pesado. O pai do rapaz se sentiu incomodado, ele foi julgado, preso a trabalhos forçados, e aí como ele era um cara, né, da elite, logo depois que ele sai da prisão ele falece, porque ele sai muito debilitado de lá. Tem outro caso que aí você deve ter visto o filme O Jogo da Imitação, que agora a nota de 50 libras em Londres tem a esfinge do que é considerado o pai do computador, né, que inventou a primeira máquina, que era quase um tamanho de uma sala, que ela conseguia interpretar o código Morse dos alemães e prever onde seriam as invasões para que os aliados pudessem se antecipar, e com isso foi fundamental para ganhar a guerra. Só que ele foi denunciado porque ele tinha relações com homens. E aí, na época, a pena dele era se tratar com hormônios. Ele tinha que tomar hormônios masculinos, que foi debilitando ele. Dizem que ele se acabou se suicidando. Tem até um meme que dizem que acharam ele em casa com uma maçã mordida, e aí acham que o símbolo da Apple e o arco-íris tem a ver com isso, e é subliminar, mas esses são detalhes menores, tá? Para vocês procurarem depois. E aí vocês percebem que de uma relação de práticas sexuais, aquele primeiro comercial fala disso, né? A possibilidade de o cara pegar o sabonete, expor o traseiro e ser o passivo de uma pretensa relação ali homossexual, na realidade ela fala de práticas, ela não fala de identidade nem de pessoas, não tem nenhum nome ali. E é bem como foi na história, as pessoas começam a praticar sexo para satisfazer os seus desejos, mas não existia nome, o máximo que existia era uma previsão de prisão, e as mulheres, na época, que não eram consideradas cidadãs, nem se previa que se prenderiam duas mulheres, porque as mulheres, infelizmente, elas não eram nem consideradas da sociedade vitoriana, né? A partir daí, uma série de sexólogos, médicos, vão começar a tentar a reivindicar que essas pessoas que não fossem presas pelas suas práticas sexuais. E aí vão começar primeiro a cunhar o termo homossexual, e diziam que eram pessoas que precisavam ser acolhidas. O próprio Freud vai dizer, né, que a gente nasce de uma bissexualidade. A leitura dele é um pouco equivocada, ele diz que a gente amadurece para a heterossexualidade, e alguns ficam na homossexualidade quase como numa infantilidade sexual. Claro que a gente avançou muito em relação a essa leitura, mas ele dizia que a gente devia ser condescendente, não tinha que ter um tratamento adequado e tal. Então surge o termo. Então você percebe que de práticas surge um sujeito que age, né? E num segundo momento, à medida que a gente vai avançando aqui, vocês começam os movimento feminista, que vai reivindicar o voto no início do século XX, o movimento sufragista, as mulheres vão reivindicar a inserção no mercado de trabalho. Então a gente vai perceber que o gênero e que o sexo não é algo só do privado, ele impacta as nossas vidas. Se eu chegar para vocês e dizer assim, olha, eu sou André Iriburi, professor da URGS, tenho mestrado, doutorado, e acabar aí, vocês vão fazer uma leitura. Se eu disser, sou professor André Iriburi, doutor, professor na URGS e gay, vocês vão fazer uma leitura, né? Uma série de simbolismos vão ser acionados, e que o movimento homossexual, as mulheres, o movimento negro vão reivindicar
o direito de visibilidade, porque tem um autor que é o Pierre Bourdieu que vai dizer assim, a invisibilidade é uma forma de violência simbólica. Se você não pode, não é, você está lá, mas as pessoas não reconhecem vocês, como porque em função da cor da pele, da sexualidade, vocês são invisibilizados. E vocês não aparecem na publicidade, não aparecem nas representações sociais. Isso é uma forma de violência simbólica. Então, os movimentos das mulheres, o movimento negro, o movimento homossexual, vai reivindicar o direito a uma identidade. Eu tenho práticas sexuais, eu tenho um nome, eu sou gay, né, eu sou nomeado, e eu tenho uma identidade, eu me construo a partir disso. Também faz parte do André, né, digamos, se eu trabalhasse na 20, o André é publicitário, ele tem essa expertise, ele trabalha em tal setor e ele é gay. É mais um elemento que vai compor a minha identidade e que, em um determinado momento, não é para fazer diferença e nem deveria, mas historicamente faz. A gente sabe que os homens heterossexuais, durante muito tempo, ocuparam espaços de poder. A própria forma de pensar, a própria psicanálise, foi pensada a partir de um homem branco europeu heterossexual. A pesquisadora que é Judith Butler, que ela vai questionar o complexo de Édipo de Lacan, porque ela vai dizer que ele foi pensado por um homem heterossexual branco. Se fosse pensado por uma mulher negra, talvez o complexo de Édipo tivesse um outro nome, tivesse uma outra leitura, né? Então a gente precisa entender que essas relações de poder, elas vão sendo questionadas e tensionadas em busca de uma visibilidade. Então vocês percebem que na história de sexualidades não normativas, a publicidade vai fazer a mesma coisa, só que num tempo muito depois. Em 79 vai ter o primeiro personagem gay, que era por um creme de leite paulista, que se intitulava o creme de leite fresco, como diferencial do produto. Então eles botavam um garçom com trejeitos afeminados para dizer que o diferencial do produto tinha a ver com o personagem. E aí depois a gente vai percebendo que a publicidade ela vai reproduzindo essas desigualdades sociais, porque no primeiro comercial ali a sexualidade que precisa ser resolvida, né? Caiu o sabonete, não, a possibilidade de sexo entre homens ali não pode. E aí você percebe que no comercial do universitário já existe um gay, já existe uma identidade homossexual ali. E aquela identidade homossexual, ela ainda é tratada num espaço estranho, tipo, parece que o vestiário masculino é onde as coisas acontecem, né? Todas as possibilidades de sexualidade não normativa, elas acontecem nos vestiários masculinos, todas se recaem sobre lá. E aí, quando a gente vai para o comercial da Folha de São Paulo, ele já diz, olha, existe uma prática sexual, existe uma construção e uma identidade sexual, e essas pessoas têm vida, elas têm família, e até eu diria, como alguém comentou, né, poxa, em 94, no auge da AIDS, existe um duplo preconceito por ser gay e por ser acometido pela doença, né? A Folha de São Paulo vai lá e diz, olha, no mundo não dá para ler a Folha, e ele traz essa questão, né? E aí a gente fecha um comercial do Dia dos Namorados do Boticário, porque a gente acha que aí está tudo resolvido, né? Eu disse, tem um casal gay, um casal de lésbicas e um casal hétero. Mas se vocês olharem aquele comercial, vocês vão perceber que tem uma outra questão ali a gente avança em alguns aspectos, mas em outros ainda algumas limitações. No comercial do Boticário, a manifestação de afeto entre os casais gays e lésbicas se dá no espaço, e a do heterossexual se dá no espaço público. Hoje a gente vive um outro tabu, né? Manifestação pública de afeto, né? Ou seja, ainda a manifestação, eu saio hoje, né? Parece que se eu ver um casal de homens de mão dada, o mundo acabou. E eu esqueço que eu vivi durante os meus 52 anos, tendo casais heterossexuais se beijando, de mãos dadas, andando na rua. E aí eu acho que porque eu vi um casal, o mundo, né, tá perdido, quando na realidade é uma minoria, né, que está buscando a chance de uma perspectiva de um Estado democrático, de direitos humanos, de direitos civis, terem a possibilidade de igualdade, de poderem viver. E a gente tem uma série de questões que o direito vai resguardando, né? Direito à adoção, direito eles não chamam de casamento, mas a união civil estável no mesmo patamar da união civil estável de heterossexuais. Porque muitas vezes um casal que viveu gay, um deles morre, o apartamento estava no nome do que morreu, e a família vai lá e expulsa o outro, tipo, olha, para nós tu nunca existiu,
e esse apartamento é do meu filho, dá um jeito, vai viver a tua vida. Então, até para preservar plano de saúde, né? Hoje, algumas empresas, até elas vão na frente, elas dão licença paternidade para casais homoafetivos, no mesmo tempo que a lei que dão para os casais heterossexuais, sendo que a lei menos. Então, tem uma série de questões que a gente vai avançando. Então, uma coisa para vocês pensarem é como que a gente vive numa sociedade que ela está em constante transformação. E aí algumas pessoas podem dizer, eu tinha um professor que ele dizia assim, nossa, as pessoas devem estar apavoradas, né? Porque de uma hora para outra, de onde é que saiu tanto gay, tanta lésbica, tanto trans? Na realidade, essas pessoas sempre existiram, só que elas estavam em espaços confinados de invisibilidade, e que hoje elas essa visibilidade. Não sei se está rolando algumas perguntas aqui, Aline, para a gente tentar ver se tem alguma dúvida, que daí eu queria... Não, ainda não. Rapidamente, para vocês, eu vou compartilhar minha tela. Mania de professor, sempre tem que ter um PPT para dividir com os alunos. Então, eu vou com vocês aqui uma apresentação. Só para vocês entenderem, que, claro, quando a gente vai falar de uma temática LGBTQIA+, eu acho que daí eu não fui muito didático no início, né? L de lésbicas, G de gays, B de bissexuais, T de trans, Q de queer, I de intersexo. Sabe que tem pessoas que nascem com o que a gente chama de sexualidade ambígua. Elas nascem com os dois sexos. E tem até um filme argentino que é XXY, que ele fala da história de um adolescente que nasce com a sexualidade ambígua e a família não faz a cirurgia logo que nasce, para que quando ela chegasse na adolescência, ele ou ela pudesse escolher o sexo que queria ser, porque muitas vezes a família se assusta, pede para que se resolva isso logo, o médico faz uma cirurgia de readequação sexual pela genitália que está mais formada, e quando aquele adolescente chega na vida adulta, às vezes ele nem sabe que ele sofreu aquela cirurgia, ou se sabe, ele se sente mutilado, porque ele diz, olha, me construíram num sexo no qual eu não me sinto à vontade. Então tem toda uma discussão de esperar chegar à adolescência para que o jovem possa ele fazer a sua própria escolha. Que é complicado, porque como é que estar neste não lugar numa sociedade tão excludente como a nossa, né? Então, só para a gente conseguir fazer um panorama, eu tenho uma mania e acho que o setor de estratégia da BID tem esse cuidado, né, de fazer uma leitura macro-contextual para depois eu ir para o micro-texto e poder dizer, olha, isso que eu vejo no ambiente, no cenário maior, quando eu faço um recorte e eu vou fazer uma leitura específica, não é o André que está dizendo, são os dados que me mostram, né? Esse embate que a gente vive hoje, né, com relação à questão da prevenção, e que muitas vezes, infelizmente, se menospreza a ciência. Mas o médico, né, o Pedro Alau, que é da área de, não esqueci até a especialidade dele agora, mas tem a ver com transmissão de doenças e lá, ele diz com propriedade porque ele estuda. Então ele diz, olha, se eu não fizer o isolamento social, a potencialidade da doença transmitir tiverem tantas mortes é X, estatisticamente eu estou dizendo isso. Então a gente tem que ter esse cuidado para dizer, não é o fulano que está dizendo, mas é um estudo e uma pesquisa que está falando. Tem uma pesquisa da RBS que eles chamaram de cápsula, que foi feita em 2019, só rapidamente para vocês perceberem que eles conseguiram levantar algumas tendências sobre eles chamam de mindset, né, mas traduzindo para a nossa linguagem, são formas da gente perceber o mundo, da gente observar e reagir. Então fala do novo urbano, isso antes da pandemia as pessoas cada vez mais estavam se relacionando, e tem um cara andando de bicicleta, esse novo urbano é como eu me desloco, como eu vivo a minha cidade, a revitalização da orla do Guaíba. O Pacto Alegre tem muito a ver com este projeto, pois entrem lá no site pactoalegre.com.br para ver o projeto e a metodologia, que as pessoas querem viver os seus espaços com mais qualidade de vida. Tem a diversidade, ou seja, cada vez mais esses atores que a gente não estava acostumado a ver, né? Não tinha negros na minha sala de aula quando eu comecei a dar aula em 2002. Hoje eu tenho alunos negros, alunas negras, e que trazem as suas vivências, as suas histórias de vidas, né? Estão entrando alunos com deficiência, cadeirantes, cada vez mais os alunos LGBTQIA+, eles não têm vergonha, eles têm uma identidade, e eles se constroem a partir dessa identidade. A questão da longevidade, as pessoas estão vivendo mais, eu estou com 52 anos, como é que ser um gay da terceira idade? Será que vai ter um asilo LGBT
com uma bandeira do arco-íris lá, pronto, me esperando para me tratar. Um fenômeno que acontece muito, infelizmente, são LGBTs que, na terceira idade, eles voltam para o armário, porque muitas vezes eles dependem de cuidados de outras pessoas e eles voltarem para o armário é a forma que eles têm de se preservarem contra algum tipo de violência física, né, ou mesmo simbólica nesses espaços de abrigo de pessoas de terceira idade, né. A longevidade traz questões, a questão do bem-estar, né, poxa, faz parte da minha identidade ser gay. Então, essa construção tem a ver com o equilíbrio, com o autoconhecimento, os meus limites, né? Tem pessoas que vão se construindo a sua sexualidade ao longo da vida. Tem outro que é consumo consciente, então cada vez mais, e aí vou trazer um outro dado para vocês depois, que as pessoas consomem de marcas que se posicionam em relação ao meio ambiente, a questão da diversidade, né? Então, algumas, inclusive, pagam mais caro, porque sabem que no processo da cadeia de produção, ela teve que usar de insumos que custam mais caro para não ter agrotóxicos, para respeitar onde foi tirados os insumos naturais. A Natura acho que é uma referência importante, né, que empodera as comunidades para poder oferecerem os insumos, e ali é uma forma de economia, de existência. E aí a gente chega na publicidade, né? O que a publicidade tem a ver com isso, né? E aí a minha pesquisa, como eu falei para vocês, de 79 para cá, eu tenho tentado fazer um observatório para entender como que as representações LGBTQIA+, elas vão sendo traduzidas pela publicidade, em que certos aspectos a gente avança, em que outros a gente até acaba retrocedendo, né? E aí a minha pesquisa, ela tenta fazer essa leitura e entender que a gente está num século da geração Z, agora nos millennials, e que não é mais aqueles consumidores que compravam o que eles viam na publicidade simplesmente. Hoje eles interagem, eles produzem conteúdos. Eu participei de um congresso semana passada na USP, e tem um fenômeno bem interessante que este cidadão do século XXI das redes sociais, a publicidade sai de uma prática profissional e ela entra nas nossas vidas. Cada vez que eu estou postando alguma coisa, eu estou produzindo conteúdo sobre mim mesmo, eu estou me promovendo. Hoje nós nos publicizamos cotidianamente nessas redes sociais, e não é por acaso que surgem influencers. Hoje, um adolescente ele quer ser um influencer, ele quer ter 5 mil seguidores, ou, né, em vez de ser o jogador de futebol ou o protagonista da novela das 8, que agora é das 9, eles querem estar nesses espaços. Então, é um público que está acostumado a produzir conteúdo e a interagir. E olha que interessante essa pesquisa da Edelma, que é uma pesquisa que é feita internacional, mas também no Brasil. Como que a gente percebe que os respondentes lá em 2017 diziam assim, ó, 62% o sistema está falhando comigo. Eu não confio, como eu não confio que as instituições estão ao meu lado. E mais, elas dizem que elas esperam que as marcas os apoiem, acreditam que as marcas podem fazer mais do que o governo para solucionar problemas sociais. O posicionamento de uma marca para 62% estão consumindo ou boicotando marcas com base em como elas se posicionam em relação a questões sociais e políticas. E aí, claro, quando uma marca fala da temática LGBTQIA+, e logo eu vou mostrar para vocês, elas pagam um preço por isso. Né? O Boticário, quando faz um Dia dos Namorados, coloca 2 casais, um de lésbicas e outro de gays, eles vão sofrer muita retaliação. Né? E 32% estão consumindo ou boicotando mais do que 3 anos atrás. 59% no 56% no mundo, as marcas têm ideias melhores do que o governo para resolver os problemas do país, vejam só, né? 63% no Brasil e 53% no mundo. As marcas podem fazer mais do que o governo para solucionar questões sociais. E aí, quando a gente vê a Magazine Luiza, que faz um programa trainee para negros, ela está dando um recado, né? Ela identificou no seu staff que as pessoas que ocupam cargos de gestão são minoria negros, e ela vai fazer de trainee para negros, ou seja, ela se movimenta nesse sentido, né? 56% porcentagem que expressa intenção de compra, né? Pelas características do produto, é claro, o produto tem que ser bom, mas 55% se deixam influenciar pelo posicionamento da marca. Né? Postagem que expressa intenção em promover a marca, ou seja, eu compro a marca, mas eu vou advogar para essa marca, eu vou postar essa marca, eu vou ostentar das minhas redes sociais. O que as marcas mais querem é que as pessoas espontaneamente falem bem delas. Não tem comercial de 30 segundos
que na TV aberta que vai desbancar esse tipo de advocacy que a gente chama, né? Então aí tem esses percentuais, né, as características do produto, mas 43% tem a ver com o posicionamento da marca. E essa última de 2021 traz dados bem em plena pandemia, né, em que para 61% dos entrevistados, empresas têm mais confiança no governo em 18 de 27 países. E o índice de confiança aumentou em 2 pontos de 2020 para 2021. Vocês percebem que há uma certa descrença em relação ao papel do Estado em me auxiliar a resolver as questões sociais, e as pessoas têm depositado nas empresas e nas marcas e nos seus posicionamentos expectativas que, na realidade, deveria ser do Estado. Mas como há uma falência que o Estado não tem conseguido dar conta, as empresas vão lá e vão fazer. Eu escrevi um texto, vou compartilhar com vocês o link que saiu numa revista da USP, em que eu analisei o caso do Banco do Brasil, em que o presidente da República foi lá e censurou. O comercial já estava no ar, sendo veiculado, falava capricho na selva, falava de diversidade. Ele foi lá e disse, eu não quero esse comercial. Só que um comercial de 30 segundos na novela 3, que é das 9, em rede nacional, custa 600 mil reais, gente. Era uma campanha milionária. E aí tu vai lá e tira do ar porque tu não concorda com a questão da diversidade. King vai lá e dá o recado. Estamos contratando pessoas com esse perfil. Ou seja, parece que quando o Estado ele abre mão de cumprir o seu papel de preservar o seu cidadão, a diversidade, as suas diferenças, as marcas estão meio que tipo, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. Magazine Luiza, Burger King vão lá e se manifestam, né? E aí, para vocês aí dos céus da BI 220, né? 68% depositam a expectativa que interceder, devem tomar iniciativa, devem assumir responsabilidades perante o seu público. E aí tem uma percentagem de 90% que esperam que se manifestem publicamente as marcas em relação à pandemia, em relação à automação do trabalho, problemas da sociedade, problemas da comunidade local, né? E aí a gente chega num ponto em que eu digo, bom, como é que eu faço essa leitura, já que a publicidade ela tem fins comerciais, no final das contas o anunciante quer aumentar o ticket médio de caixa, como é que eu entro nessa seara para dizer, opa, qual é o papel social da publicidade em relação a isso? Mas se a gente pega o mês do orgulho LGBTQIA+, que a gente está inserido agora, a gente percebe que há uma avalanche de marcas e até há um questionamento onde existe o que eles chamam de um greenwashing, né? um aproveitamento da temática para se promover, onde as marcas começam, de fato, a ter uma postura de diversidade, né? Eu gosto muito desse desenho, assim, uma grande sacada, mas só de a gente perceber assim, que a sociedade não muda, os gays sempre existiram, o que muda é a nossa forma de ver. Eu via de um jeito quadrado, hoje eu vejo de um jeito mais redondo, mas o mais importante é eu conseguir me distanciar e ver o fenômeno na sua complexidade. E a gente falar de sexualidade é muito mais do dizer, eu sou hétero homem, entender que a sexualidade é de uma dada complexidade que a gente precisa aprender a lidar com isso e rotular as pessoas, o fulano é isso ou aquilo. A própria Laerte se construiu como uma mulher trans depois da terceira idade. Tem um autor que eu uso, que escreve sobre masculinidades, que ele casou, a mulher morreu de câncer, depois que a mulher morreu de câncer, na terceira idade, que ele foi se construir, é um australiano que foi se construir como uma pesquisadora trans, né? E é claro que eu tento buscar alguns referenciais teóricos, e o Triple Bottom Line, para mim, é um desafio importante, da gente tentar a gente alia, né? No final das contas, é um sistema capitalista que tem que sobreviver, eu tenho que pagar minhas contas no final do mês, mas quais os limites desse sistema econômico em relação às relações sociais e às pessoas, principalmente quando a gente fala de desigualdade social, e quando a gente fala de desigualdade social, a gente tem que ver que as pessoas que estão aquém nas relações do poder são as primeiras a sofrerem em relação às desigualdades sociais dentro de um sistema econômico. E ambiental também, a gente entender que os esgotamentos naturais têm a ver com a nossa vida. A gente está gastando fortunas para tentar chegar a Marte, descobrir eu acho que é uma forma de evolução, mas ao mesmo tempo a gente está destruindo o ambiente que a gente vive. Existem energias renováveis, vocês trabalham hoje com tecnologia, né? Por que eu ainda continuo usando combustíveis fósseis? Por que a gente não já deu essa largada para utilizar formas renováveis de energia, né? Então a gente tem que tentar entender que a comunicação tem um papel fundamental de um sistema econômico, promover as relações entre as pessoas, aproximar e harmonizar as relações,
e das pessoas com o meio ambiente. E aí a gente também tem os setores, cada setor tem um objetivo, né? E tem o primeiro setor, que é o Estado, quando a gente percebe que quando ele para de cumprir com o seu papel, alguém tem que cumprir, daí entra o segundo setor, né? Que visa fins lucrativos, e aquilo que nem o primeiro e o segundo setor dão conta, tem o terceiro setor, né? Que fazem trabalhos magníficos, WWF, o SOS Mata Atlântica, que acabam cumprindo papéis que muitas vezes o Estado não dá. E aí, só para assustar vocês um pouquinho, não vou entrar nesse detalhe, mas como que essas relações são dadas de uma complexidade que quem faz gestão tem que entender quais as inter-relações entre esses três ambientes, né? E qual o impacto dessa relação da empresa com a sociedade. E aí, tentando entender dentro desse contexto da sustentabilidade, né, o que a gente pode pensar que hoje os profissionais de comunicação e de todas as áreas, nesse paradigma da sustentabilidade, têm que ter novas posturas profissionais e novos modelos de negócio. Que bom que a BI traz hoje, né, um novo gap, vocês acabam ocupando um gap de tecnologia, que ajuda a gente a entender que, na realidade, vocês estão entregando soluções para esse cidadão diverso, para esse cidadão que vive neste novo momento da sociedade, que vocês estão levando pessoas, né, dessa matriz multicolorida. Né? E só para vocês entenderem um pouco da minha pesquisa, que eu vou ser bem rápido para não ser muito maçante, eu tento então entender como é que se dão as representações LGBTQIA+, na publicidade, em que momentos ela tensiona, em que momentos ela negocia, no sentido da gente avançar uma questão importante que é a visibilidade. As pessoas, quando elas são invisibilizadas, elas deixam de existir, e aí a gente está rompendo com uma questão de direitos humanos, né, das pessoas serem invisibilizadas. Eu vejo a mulher só como objeto sexual, eu não vejo a mulher como uma potência de ocupar um espaço de gestão dentro de uma empresa, eu estou invisibilizando essas mulheres. Né? E aí tem as chamadas relações de poder que diz, olha, tu pode desde que tu seja assim, né? Tu é negro, tu quer trabalhar na empresa, então tu vai ter que alisar o teu cabelo, não quero teu cabelo crespo, né? Então tu começa a moldar certos padrões e que tu vai tolhindo a pessoa na sua identidade, na sua base de formação. E quando a gente não respeita as pessoas nas suas diferenças, a gente tolhe o mais importante que essa pessoa tem, que é a sua espontaneidade e a sua criatividade para contribuir no ambiente de trabalho. Então, se eu puder ser um homem gay no ambiente de trabalho e me sentir acolhido, o retorno que eu vou dar para essa empresa vai ser muito mais significativo do que eu tiver que viver no armário. Na minha empresa ninguém pode saber da minha vida pessoal. Eu vou ser uma pessoa mais insegura, às vezes menos criativa, com mais dificuldade de colocar as minhas ideias com a mesma espontaneidade que um ambiente saudável de diversidade permite cada vez mais as empresas. E se vocês buscarem pesquisas, empresas que acolhem a diversidade têm, no final das contas, maior produtividade entre seus próprios pares. Né? Aí a questão de acompanhar nas redes sociais, as plataformas digitais, de fato, redimensionaram, e é um ambiente importante para a gente ver essas disputas de poder, e a gente poder ver nas falas e nos comentários dessas pessoas o que elas estão dizendo sobre as sexualidades que eu digo não normativas. Né? E, é claro, entender que sempre que uma marca fala sobre a temática LGBTQIA+, ela sempre vai gerar repercussão. Alguns dados importantes para a gente entender a importância da gente pesquisar o público LGBTQIA+, né? São dados que mostram que existe discriminação, que existe violência simbólica, violência física, né? Gays levam lampadadas na Avenida Paulista em pleno século XXI porque estava de mão dada com um companheiro, né? Uma mulher trans, ela é morta na esquina porque ela estava fazendo ponto, sendo que a expectativa de vida de uma mulher trans é em torno de 35 anos, elas não vivem mais do que isso. Elas sofrem bullying na escola, não podem estudar, elas abandonam a escola, quando elas se constroem como mulheres trans, elas são expulsas de casa, e aí elas vão tentar procurar emprego, as pessoas não vão dar porque é uma mulher trans e porque não tem escolaridade. O que ela tem que fazer? Ela vai ter que se prostituir. E a prostituição é um espaço extremamente violento, né? A gente houve casos de noticiários de quantas pessoas que estão envolvidas com a prostituição acabam tendo uma expectativa de vida muito inferior às pessoas que vivem, né, com as garantias trabalhistas. Claro, teve uma série de conquistas, né, possibilidade de adoção, deixou de ser doença, a equiparação não civil estável entre pessoas do mesmo sexo, entre homens e mulheres, a exclusão da transexualidade de doenças mentais.
felizmente, o direito e o judiciário têm conseguido garantir uma série de conquistas que no legislativo, seja na Câmara de Deputados ou no Senado, a gente não tem conseguido, porque a gente tem uma bancada evangélica extremamente conservadora que acha que se permitir certos direitos aos LGBTQIA+, o mundo vai acabar. E quando, na realidade, falar da sexualidade é falar de saúde mental, de falar de diversidade, de acolhimento, de respeitar o outro, de me respeitar no momento que eu respeito o outro, né? E aí, algumas coisas que eu tento buscar na pesquisa, né, que estão as 3 rapidamente. Aí a gente faz uma análise das representações, né, e tentar entender como é que a publicidade está tratando disso, como é que isso repercute nas redes sociais. Aí o comercial do Boticário de 2015, para mim, foi um divisor de águas, que eu não podia ficar só analisando na TV aberta, para vocês perceberem que dentro do público LGBTQIA+, existem relações de poder. Dos 126 comerciais que eu analisei, 86 são com homens gays, né? Então, os homens gays aparecem muito mais do que as mulheres lésbicas, muito mais do que as pessoas trans. Bissexualidade só teve um comercial que eu consegui identificar. E que ia mais intersexo, assexuados, né? Tem pessoas que não fazem sexo, que não têm tesão, então são pessoas e elas precisam ser respeitadas na sua construção identitária. Tem a pessoa queer, que ela não é nenhuma coisa nem outra, ela quer romper com tudo, então também a gente não consegue nem entender direito e muito menos reproduzir na publicidade. Eu tento traduzir sobre um caráter metodológico, né, aquelas que são estereotipadas, que reforçam o modelo hegemônico, e aqueles comerciais que são mais vanguardas e conseguem avançar e dizer, olha, essas pessoas não só para achar graça, elas têm histórias, elas têm conflitos, elas têm família, então algumas, no número menor, mas algumas marcas têm tratado isso com mais cuidado, né? Então eu tento entender que existem 2 extremos entre uma publicidade conservadora, mas uma publicidade desconstrucionista. Como referência teórica, não vou entrar muito nisso, mas eu trabalho com estudo de gênero, sexualidade e análise de conteúdo, para que no tempo da publicidade eu possa entender como é que esses mensagens foram se construindo e foram sendo apresentados na publicidade brasileira, né? E poder ter esse conjunto de representações para entender em que aspectos a gente avança, em que aspectos a publicidade ainda precisa avançar em termos de representação. E eu consigo dizer, olha, o primeiro pode parecer algo simples, mas é significativo sobre a questão simbólica, né? Quando é que teve o primeiro beijo gay? Quando é que houve o beijo entre 2 homens, o primeiro personagem gay? Quando se falou de AIDS pela primeira vez, a primeira personagem lésbica, né, a primeira sugestão de relacionamento entre 2 pessoas do mesmo sexo, a primeira personagem travesti, quando é que teve o primeiro beijo intencional entre pessoas do mesmo sexo. Quando a palavra homossexual ela só foi dita em 2005. Até então se representava, mas nenhuma marca teve coragem de falar homossexual, bissexual, pansexual, a palavra não era dita, né? Campanha de prevenção à AIDS, primeira manifestação pública de afeto, casal gay, de casal lésbico, a primeira personagem trans e negro, o primeiro personagem LGBT negro foi uma mulher trans. Até então, vejam só, o nosso imaginário na publicidade eram de pessoas LGBTQIA mais brancas. E aí, poxa, mas não tem gay negro? Não tem lésbica negra? Será que não tem um cadeirante gay? Tem aquele filme do rapaz cego, né, que se descobre gay, eu esqueci o nome do filme, me ajudem, o filme aquele brasileiro. Eu quero voltar sozinho, hoje eu quero voltar, uma coisa assim. Hoje eu quero voltar sozinho. Acho que é. Então, o filme convida a gente a pensar que a sexualidade se constrói por diferentes sentidos, né? Tipo, como é que ele consegue saber se ele é gay se ele não enxerga um homem, não enxerga uma mulher? Mas é óbvio que ele tem a sensibilidade do tom de voz, né? Ele consegue construir um imaginário do que é ser homem, que é ser mulher, mesmo não tendo a visão, a questão do toque. Então, ele constrói essa sexualidade a partir, mesmo não tendo a visão. Então, como é importante a gente perceber, né, essas nuances, vocês trabalham com tecnologia, daí a pouco vocês estão entregando uma tecnologia para pessoas com deficiência, e saber que tem gays cegos, né? Então, que tem gays cadeirantes, né? Tem um gay cadeirante negro, um gay cego negro. Então, entender os conflitos dessas pessoas e a complexidade. E aí, quando eu vou para as redes sociais, eu considerei porque os comentários geralmente é de apoio à marca,
de crítica e aqueles que dizem coisas que tu não entende exatamente se ele está criticando, se ele está apoiando. Eu criei a categoria no armário, que é uma palavra que vem do inglês in the closet, que são aqueles gays que não deram alto, não disseram para as pessoas, olha, eu sou gay. Então eles vivem no armário, enclausurados, né? E claro, a gente sabe que há um prejuízo psicológico muito grande para aquelas pessoas que não podem manifestar publicamente a identidade sexual, né? Imagine vocês heterossexuais e, claro, obviamente que a vida sexual de vocês ela é privada, mas tem muitas coisas que em certos momentos vocês precisam dizer para as pessoas até para sentirem que vocês existem, né, na sua construção identitária. E aí eu analiso daí mais teórico as reações que são mútuas, reativas, mútuas aquelas que constroem capital social, quando tem laços fortes e fracos. Daí eu utilizo muito as métricas das redes. Eu tenho como parceira a Zeng, que é uma empresa que eu não sei se vocês já conhecem, que ela faz monitoramentos de marcas em redes sociais. E há 2 anos atrás eu fui na Ecosys fazer uma fala sobre, no mês do orgulho LGBTQIA+, e eu disse que eu tinha uma dificuldade de fazer a leitura quantitativa dos dados das redes sociais. Daí a Zeng se tornou parceira, e aí o Eduardo me disse, olha, André, sempre que tu precisar, qualquer marca que tu quer para a tua pesquisa, me manda que a gente abre os dados. Então, a gente consegue fazer um trabalho mais quântico, com nuvem de palavras, que eu não estava conseguindo com o que eu tinha feito até o momento, né? Aqui, então, estou tentando criar um observatório das representações LGBTQIA+, da publicidade, né, entender o estado da arte, a quantas andam essas representações, mas eu estou indo para frente porque eu quero falar um pouquinho do comercial do Banco do Brasil, né, como é que a gente, por exemplo, vocês entenderem, a gente pega o comercial que tem a temática, a gente faz um fichamento, qual é a agência, quem é o anunciante, quem é que trabalhou, se tem mais homens, se tem mais mulheres. Se a gente pudesse saber se são negros, qual a orientação sexual, isso tudo, em algum momento pode até a gente entender, né, que muitas vezes a publicidade ele é resultado de um conjunto de pessoas que estão envolvidas no processo, né? Eu lembro que uma vez eu estava, quando secretário de comunicação da URGS, a gente estava decidindo qual era a foto que a gente ia botar na página da universidade sobre o Dia da Consciência Negra. Vamos artista que é negro, que está repercutindo muito, que é aqui da URGS, e o outro, não, vamos fazer isso. Gente, vocês perceberam que a gente está aqui decidindo a foto que vai no site da melhor universidade federal deste país, e não tem nenhum negro aqui entre nós para decidir qual é a melhor foto. É muito cruel quando a gente pensa que as pessoas que estão envolvidas no processo, por isso que tem cada vez mais surgido consultorias e coletivos que dão para as agências elementos para que a gente possa. E aí, no dia 31 de março de 2019, a campanha saiu do ar a pedido do presidente da República. Só que a gente, quando faz uma peça publicitária, passa por uma agência, por um planejamento, uma dupla de criação. Uma vez vai para o cliente, ele aprova, ele aprovou, tu compra a mídia. No caso do Banco do Brasil, a mídia é rede nacional. Eu falei para vocês, um comercial de 30 segundos é mais de 600 mil. É muito dinheiro, são milhões envolvidos. E aí tu não pode chegar simplesmente de uma hora para outra e manda tirar. É uma verba que já foi comprada, que os veículos já pagou para os veículos para aquilo ser veiculado. Então tem até uma questão de responsabilidade financeira, além de uma violência simbólica. E aí o comercial era capricho na selfie, na realidade ele mostrava de uma forma sutil, uma mulher negra, ela pode ser lésbica, pode não ser, um homem, ele pode ser gay, pode não ser, essa mulher pode ser lésbica, pode não ser, essa mulher negra pode ser lésbica, pode não ser, esses jovens podem, que não pode ser e pode não ser, né? Até que de uma forma bem sutil, tem um cara com vitiligo e tem uma mulher trans, né? Passa tão rapidamente, nos 30 segundos, que para o público LGBT chama atenção, mas o público não é LGBT só está afim de ser muito preconceituoso para olhar e se sentir incomodado com uma imagem dessa. Um homem da terceira idade, ele pode ser gay, pode não ser, este homem negro, né, esta jovem. E aí o comercial, a gente faz uma análise do comercial, né? Bota todos os dados, porque daí, daqui a pouco, daqui a 30 anos, alguém que quiser fazer uma pesquisa tem que ter essas informações todas do que de fato que estava envolvido, né? Então, a censura culminou no cancelamento, porque foi visto que aquelas pessoas que estavam lá não representavam a brasilidade, né? Quando, na realidade, a agência fez uma pesquisa de mercado e viu que o público que eles queriam atingir, jovens, adolescentes, que para abrir conta no Banco do Brasil direto do aplicativo, era exatamente aquele público comercial estava mostrando, né? Aí
a gente analisa o case, né? Daí eu não vou entrar muito nesses dados, que depois a gente pode ir para um bate-papo. Só que daí, lembra aquilo que a gente falou lá na pesquisa? A gente espera que as marcas, no momento que o Estado vai lá e abre mão de dizer, olha, o Banco do Brasil, como o maior banco deste país e que tem o nome de Banco do Brasil, ele tem que dar um recado, assim como a Magazine Luiza vai lá e cria um programa de trainee para negras, ele tem uma mensagem social junto com isso, né? Diversidade para um Brasil que é diverso, né? A gente falei para vocês, né? Os negros têm vergonha de falar da sua ancestralidade. Espero que isso esteja mudando. As pessoas que são descendentes de alemães e italianos têm muito orgulho de dizer. Então a gente tem que mostrar que na realidade, antes de qualquer coisa, nós somos brasileiros. Até vou falar para vocês duas coisas que para mim são anedóticas. Eu tenho um amigo francês que ele veio aqui para Porto Alegre e conheceu Gramado. Daí quando ele voltou, ele disse assim, num tom irônico, né? Gramado parece uma Europa de mentirinha. E a minha mãe tem uma amiga alemã que foi a Nova Petrópolis ali, e conheceu, e disse, é muito bacana, a arquitetura é muito parecida com algumas cidades lá da Alemanha, mas eles têm mania de dizer que eles são alemães, eles não são alemães. Então vocês percebem que muitas vezes esse orgulho de uma ascendência italiana, europeia, alemã, para eles nós somos latinos, as pessoas esquecem disso. E talvez resgatar esse sentimento de brasilidade, se o André o Iribu, mas o Rodrigues vem ali da minha avó, que é da fronteira com o Uruguai, descendente de índio, eu já nem sei mais, eu sou brasileiro, então talvez resgatar essa autoestima brasileira, né, e superar essas desigualdades e descendência europeia, africana, nós somos brasileiros. Daí parece que quando o Estado abre mão de cumprir este papel importante, até por uma questão social, né, as marcas vêm e a Burger King cria uma campanha na sua página no Facebook, que chama-se Recrutamento. No dia 3 de maio, um pouco depois lá do comercial ter sido censurado, ele bota assim, ó, no BK todo mundo é bem-vindo, mesmo que não seja bem-vindo em outro comercial. E ainda cria uma hashtag BQ acessível, e aí ele faz um lettering, uma peça toda em alt type, dizendo que está recrutando pessoas para um novo comercial. Basta se encaixar nos seguintes requisitos: ter participado de um comercial de banco que tenha sido vetado e censurado. E pode ser homem, então pode ser mulher, pode ser negro, pode ser branco, pode ser gay. Então, se a homossexualidade estava sutil no comercial do Banco do Brasil, o Burger King veio e deu nome. Né? Aquilo que a gente falou da história da homossexualidade, da invisibilidade. Não é só mostrar, né? Ela vem e diz, olha, gay, trans, idoso. Então, ela cumpre o papel social e diz, olha, essa sociedade que a gente vive. Bem-vindos ao século XXI. Né? Então, o comercial teve uma repercussão, eu vou direto para a leitura de gráficos. No dia 3 de maio eles tiveram um pico de engajamento, né? Só que, claro, né, gente, a gente também quer saber, nesse pico de engajamento, o que as pessoas estão dizendo. Infelizmente, a maioria foi no armário, a gente não consegue identificar se de fato essas pessoas estavam apoiando ou criticando. O percentual relativamente maior foi daqueles que apoiaram, e um menor daqueles que criticaram. O comercial foi bastante criticado, né? E a gente vai ver os comentários no armário, assim, ó, 17 milhões em um comercial de 30 segundos é censura, isso é dinheiro público mal gasto. E aí eu vou criar uma outra categoria que são os perversos. Eles querem criticar, mas eles acham um subterfúgio para desqualificar por outro caminho. Então, o que eles estão dizendo é que o dinheiro foi mal investido. Com a realidade, me parece que essa pessoa está muito incomodada com a questão da diversidade, né? Daí bota lá cliente negro, daí fala, o que adianta falar de diversidade se um cliente negro foi maltratado no ponto de venda? Realmente, isso é uma questão bastante nevrálgica, mas eu fico pensando, isso ajuda ao debate, ou eu estou tentando desqualificar o Burger King sem me posicionar? Então, por isso eu coloco no armário. Depois ali um outro, gente civilizada entende que isso nunca foi sobre etnias, e sim sobre o uso das verbas públicas, de novo, né? Então parece que há um resgate de uma postura austera do governo, só que o presidente, quando tirou, ele não tirou porque era muito caro, ele tirou porque a diversidade estava incomodando. Os que apoiam, né? Felipe Campeão, que bom que tem compor para os gays ser mais felizes ainda. Aquele momento que você tem certeza que ama o fast food certo. E aí, quando tem emoji, a gente, segundo pesquisas, quando a pessoa bota um emoji, porque há um alto envolvimento emocional. Felipe Medeiros, marcas assim merecem nosso Pink e Black Money. Os que criticam, né? Eu não era só cliente do Burger King, também sou motorista de app. Agora, sempre que eu receber solicitações, não aceitarei.
o Burger King está se aproveitando de uma situação delicada para se promover, fazer mídia, colocando os brasileiros cada vez mais uns contra os outros. Na realidade, me parece que eles estão tentando resgatar, né, o que o presidente da República fez. Isso sim é botar uns contra os outros, né? E qual é, BK? Amo comer aí, mas para de lacrar só um pouquinho, tá feio já. André, Oi. desculpa te cortar, mas temos alguns comentários aqui da nossa parte também, daí quando tiver um espaço para lê-los, que tem... Não, eu acho que é isso, eu acho que eu já avancei na análise, e aqui é só algumas produções, se vocês procurarem meu nome lá, casualmente eu escrevi sobre esse case lá do Burger King numa revista da USP, então tem todo o texto lá para vocês poderem, se quiserem buscar mais informações. E vamos agora para ouvir vocês, né, gente? Porque a fala de vocês é muito importante, né? Vamos lá. O Fernando, desculpa, tá cortando um pouco aqui da minha parte. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que quem quiser comentar também, pode comentar também. Claro. Eu vou passar aqui o comentário do Fernando primeiro. Ele falou que no Carnaval, a temática do relacionamento homoafetivo como campanha de prevenção das infecções sexualmente, né, das ISTs, por anos ia até ali, e na hora H era vetada a publicidade por questões moralistas. Exato. Inclusive, a gente chegou a avançar e ter comerciais que falavam de formas de prevenção, e que já tinha uma crítica, né? O Estado pagava verbas publicitárias para falar de formas de prevenção só no Carnaval, como se a gente só fizesse sexo no mês de fevereiro, né? Os outros 11 meses as pessoas não fazem sexo. Então, e falar que a prevenção tem a ver com as infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, que eram DSTs, né? Mas tem a ver com prevenção à gravidez indesejada, tem outras formas de transmissões de doenças sexualmente transmissíveis que precisam ser tratadas. E a gente teve um avanço, até morreu agora o Boer, que é um jornalista gaúcho que era responsável pelo SOMOS, tinha toda uma batalha, ele criou o Brasil Sem Homofobia, e a gente não falar da sexualidade de prevenção só no mês de fevereiro. E aí a gente avançou até na esteira do Brasil Sem Homofobia, tinha até uma cartilha lá para a gente como lidar com a questão da homofobia, e que orientava profissionais de saúde, porque muitas vezes uma pessoa trans, ela vai buscar ajuda num ambiente de trabalho e ela é maltratada. Eu passei por uma situação extremamente constrangedora. Eu sou professor, tenho Unimed, e eu estava com um problema, e eu não tenho vergonha de dividir isso com vocês, porque a gente precisa falar sobre essas coisas. Eu estava com uma dor no testículo esquerdo, e eu fui ao médico urologista, pela Unimed, naquele prédio ali na Rua Costa, maravilhoso, né? Foi muito bem tratado, e ele olhou para mim e eu disse para ele: doutor, é importante que o senhor saiba que eu sou homossexual, eu tenho um companheiro, né? Até para o senhor entender que, né, a forma como eu me relaciono, a minha sexualidade, ela não é aquilo que talvez o senhor acredite se eu não falar. E aí ele me olhou com uma cara estranha, assim, e disse: tu tá com uma infecção urinária e tu toma esses antibióticos aqui. Fui para casa, tomei todos os antibióticos, não melhorei. Não voltei lá, fui no outro endocrinologista. Ele disse: olha, André, o teu caso é típico de quem tem hérnia, essa tua dor no testículo. Não tem por que tu tomar antibiótico. Esse teu diagnóstico está completamente equivocado. Vai num cirurgião. Daí eu fui no cirurgião, ele me recebeu e me disse assim: olha, volta daqui a 10 anos, provavelmente tu vai ser meu cliente. Ainda não é, né? Mas fica monitorando. Então vocês percebem que existe toda uma preocupação da gente orientar os profissionais de saúde de como lidar com pessoas LGBTQIA+. Imagina o perigo, né, de tu estar na mão de um profissional que te trata com menosprezo e te induz ao erro. E aí, no caso das sexualidades, prevenção das doenças ou das infecções sexualmente transmissíveis, para o público gay, tu tem que ter LGBT, tu tem que ter um cuidado, né, em relação a isso. Então, no período anterior, das gestões anteriores com o Brasil Sem Homofobia, a gente chegou até a versão gay e lésbica, né? Muito mais gay, porque a gente sabe que tem toda uma questão de anatomia, o sêmen é um alto concentrador do vírus, né, que pode passar. Há casos, na literatura médica, não há casos de transmissões entre mulheres lésbicas, né? Então tem todo um cuidado que a gente tem que ter.
E do governo Temer para cá, e agora com a Damares lá no ministério, que é um nome meio esdrúxulo lá, né? Ela está mais preocupada em dizer que a rosa é para meninos e a azul é para meninos, e eles cortaram qualquer verba que chamasse para a questão da prevenção. O ano passado, o presidente da República estava tão preocupado com o Golden Shower, né, que era aquelas pessoas urinando umas nas outras, e botar na sua rede social um presidente da República, do que está preocupado em preservar os seus cidadãos. Olha, carnaval, lembre que as pessoas bebem, as pessoas mais exaltadas afloram a sua sexualidade, mas não vão deixar de usar o preservativo com relação a isso. Né? Então, só que a gente vem de um governo que é muito complicado. Saiu na Folha de São Paulo de domingo passado 52 milhões de reais que eram previstas para verba destinada à comunicação em relação à prevenção à Covid-19. Esses 52 milhões foram todos desviados para propaganda do próprio governo, para eles se vender. Então, quando a gente chega nos LGBTs, qual é a leitura que tu faz, né? Se não é heterossexual, se não veste rosa porque é mulher, se não veste azul porque é homem, ferre-se, quero mais é que vocês morram, seja de AIDS, seja do que for. Então, realmente, é uma questão de cidadania, da gente exigir que o governo faça campanhas de prevenção. Só que a gente vive num problema tão complicado, né? A gente tem visto na CPI afirmações bem contundentes que esta administração federal tem tido uma contribuição para o aumento do número de mortes pela sua falta de postura de cuidado. E não acontece nada, não existe um organismo internacional que interfira no Brasil, parece que está tudo bem. E quando a gente vai para o público LGBT, a gente fica mais desolado ainda, mas a gente não pode esmorecer. Então, essa tua pergunta ela é muito importante, da gente exigir do Estado políticas públicas em relação à sexualidade, à questão de doenças ou infecções sexualmente transmissíveis. O governo tem que orientar as pessoas. Fernando, tu fizeste outro comentário, também vamos abrir espaço para os demais, né, que tem comentários para fazer, mas eu acho que tu pode falar, né? Eu não preciso necessariamente ler ele. Tu gostaria de falar, Fernando? Bom dia, posso falar? São Bom dia. duas questões, eu vou repetir ali a questão sobre que ele tratou antes sobre a visibilidade, né, dos LGBTs, e inclusive muitos LGBTs sucumbiram, né, a essa heteronormatividade e viveram vidas heteronormativas escondendo a sua identidade, a sua sexualidade, vivendo essa sexualidade e identidade de forma clandestina, no submundo, e por muitos anos. Alguns, inclusive, morreram sem, digamos, sair do armário. Isso, eu não me lembro que parte que tu fala sobre isso, mas resgatando. E outra questão, assim, muito feliz com a tua construção, André, tanto acadêmica quanto de publicitária. Eu vejo que tu tem uma sensibilidade, mas tanto a academia quanto o mercado da publicidade precisa também uma autocrítica, assim, muitas questões sobre a questão da publicidade, quanto também da pesquisa. Eu tenho amigos e amigas que são pessoas trans, e elas se queixam muito de que, tanto no mercado publicitário, quanto o próprio anunciante, quando é para trazer a visibilidade de uma pessoa trans, uma pessoa travesti, a oportunidade financeira como job é quase tipo, eu vou te dar uma oportunidade de ouro para aparecer, ou em troca de basicamente um cachorro quente para ter comida no dia. Mas daí, quando é para pôr uma visibilidade de um homem gay branco, de uma lésbica também que tem uma passibilidade, daí o valor de publicidade aparece, assim, não é só para oportunidade. E na questão do meio acadêmico, sobre as pesquisas que se fazem com a população LGBT, assim, quando é tratado essa oportunidade de conversar, principalmente com as pessoas cis que vivem ainda, né, nesse submundo, daí nós, como pesquisadores, porque eu também sou pesquisador, vou lá, converso para fazer um trabalho acadêmico, daí eu me promovo nesse trabalho acadêmico, eu me acendo na academia com esse trabalho. O que trouxe de
que resultado prático, né, para essas pessoas que vivem lá. Elas vão continuar lá, só tiveram esse direito de falar, mas o resultado não vem. Elas continuam lá e o pesquisador sobe na academia, né, e não traz para o mundo real aquilo que ele utilizou de pesquisa no trabalho dele. Era isso. Qual é a tua área de pesquisa, Fernando? Curiosidades. Eu sou advogado e estou fazendo ciências sociais. Estou me graduando em licenciatura em ciências sociais e daí eu estou trabalhando pesquisas dentro dessa área. Eu estou procurando focar nessa questão dos LGBTs porque também faz parte da minha realidade, da minha comunidade, né? Que legal. Essa área do direito é uma área assim que tem tido um papel fundamental, né? Se a gente recuperar na história lá, inicialmente, como eu falei para vocês, né, existia uma punição de prisão a trabalhos forçados e em alguns lugares do mundo ainda essa lei vige. Então ainda tem um trabalho muito importante em relação a isso. Tem um termo que tu falou que eu acho que é importante a gente trazer para o público, que é a passabilidade, né? Quando uma pessoa trans, ela meio que passa despercebida na sua construção. E logo que o Brasil e o SUS, ele vai ser, internacionalmente, ele vai ser uma referência porque ele vai ser o primeiro sistema de saúde pública no mundo que vai garantir a pessoas trans as cirurgias de readequação sexual. O primeiro caso foi dado até por um juiz gaúcho, o primeiro caso que gerou jurisprudência, o Roger Halpe Rios. Vocês conhecem as produções do Roger, são muito importantes, né? E aí, quando ele deu o primeiro caso que o SUS tinha que bancar, uma vez que a pessoa tinha passado por todo o acompanhamento psicológico, foi identificado que ela tinha uma transdisforia de gênero, o Estado, por uma questão de saúde pública, tinha que bancar a cirurgia, e daí foi o primeiro caso que abriu precedentes para que o sistema público de saúde no Brasil inteiro bancasse isso. Claro, as pessoas passam de 1 a 2 anos de acompanhamento psicológico, porque, enfim, é uma cirurgia muito delicada. O caso de homem para mulher, a pessoa vai ter infecção urinária. Vocês viram aquele filme A Garota Dinamarquesa, né, que fala, poxa, o cara, ele foi corajoso, né, não tinha anestesia geral. Ele fez a readequação sexual, só que na época o conhecimento era muito parco. E daí o que o médico tentou? Tentou implantar um ovário. Na época não existia nem medicamento para rejeição, né, que hoje a gente até poderia pensar nessa possibilidade, ele morre. E até eu tive o privilégio de cruzar com o ator. Eu vi esse filme aí da Garota Dinamarquesa. O nome do ator, eu cruzei com ele. Cara, aquele ator é muito bom, ele fez a Teoria do Mundo, alguma coisa assim, também, deixa eu pesquisar. Teoria de tudo. Teoria de tudo, isso aí. E eu cruzei com ele em Notting Hill e eu pedi para tirar uma foto, tirar foto comigo, que eu ia passar essa foto para todo mundo. Então, a passabilidade era questão disso, né? A pessoa faz a cirurgia, ela toma hormônios, ela se compõe no corpo e no gênero do qual ela se identifica, e ela quer mais que as pessoas não ela quer cair no anonimato, né? Tinha até uma discussão na época o que significava isso, porque na realidade a pessoa trans, né, no momento que ela se constrói como trans e ela não tem vergonha, ela se mostra e ela supera essa passabilidade, ela está dando um recado para a sociedade, né? Eu não nasci com a biologia masculina, mas eu me construí como mulher. E eu sou uma mulher trans. Então, a partir daí que eu me vejo, né? Então, acho que nesse aspecto a gente tem muitas dificuldades. Inclusive, eu já convidei uma mulher trans para ela conversar com os meus alunos, falar da experiência dela. Inclusive, era da área de tecnologia, a Evelyn, não sei se vocês conhecem. Ela tinha um blog que chama-se Garotas de Programa. Ela diz que as mulheres trans acabam se prostituindo como uma forma de subsistência. E ela parodiou. Ela ensina mulheres trans a serem programadoras. Ela manja dessa área de programação, ela criou um blog que é Garotas de Programa. Legal. A gente tenta, né, cada um do seu jeito, né? Eu com os meus alunos, né? Os meus alunos, eu falo da minha experiência, eu falo da minha pesquisa, que eles vão ser publicitários, que eles têm um papel social em relação a isso, como é que eles vão lidar com isso na publicidade. Tem as minhas publicações que eu digo, olha, tá lá, né, dá uma lida se tu quer saber um pouquinho mais sobre isso, né? Então, cada um numa área vai tentando, de alguma forma, contribuir
e ocupar certos espaços com discursos diferentes. Ocupar esse espaço com discurso acadêmico ele é importante porque ali, para vocês, por exemplo, que teve tantos comentários desconstrucionistas, tantos estereotipados, tantos no armário, não é o André que está sugerindo que porque é gay, que está levantando uma bandeira e que está criticando, não. São os dados da pesquisa e que estão lá. Independente da ideologia que a pessoa tiver, ela vai ter que ter um mínimo de sensibilidade e dizer, olha, de fato é isso que acontece na sociedade. Né? E agora o que a gente faz com isso a partir disso? E a gente vai ter diferentes áreas, tem a comunicação, o direito ele é fundamental que a gente possa levantar essa discussão, até como eu falei, Fernando, no Brasil todas as conquistas do público LGBT vieram do judiciário. Né? O Supremo, que é tão acabar com o Supremo, lá que existem as decisões de vanguardas que são super importantes. Agora a gente está numa discussão lá no Vaticano que a Câmara quer aprovar uma lei contra a homofobia. E o Vaticano está se postando contra, porque isso vai impedir a liberdade de culto, porque a Bíblia está toda perpassada por falas homofóbicas. Então, muitas coisas que estão na Bíblia, se elas forem ditas, elas podem ser taxadas como homofóbicas e podem ser, né, daí é a tua área do direito, elas podem ser questionadas e judicializadas. Né? Na própria Hungria, de que a Câmara queria coibir qualquer forma de publicidade que falasse para crianças sobre a visibilidade LGBTQIA+. E aí teve um jogo da UEFA um dia depois na Alemanha e queriam que o estado em que a Alemanha ia jogar contra a Hungria tivesse as cores do arco-íris. E aí em Munique tomaram a decisão que não iam deixar botar as cores do arco-íris, que poderia parecer uma forma de provocação política. Né? Então, a gente, como as questões são importantes, a gente está isso. Então, acho que no início ali da tua fala, né, André, agora para a gente abrir para os comentários, já tentar ir para o encerramento aqui com o pessoal, acho que foi bem importante tu falar assim da questão da visibilidade profissional também nas empresas, né, porque até dando um pouco do meu depoimento, que o Rafael e o Diego conhecem um pouco mais, né, também, que são amigos de longa data, além de sócios, né, durante muito tempo também não me assumi, trabalhava dentro da OAB, onde eu conheci o Fernando também, tinha namorado dentro da própria OAB, ele também não era assumido, eu também não era assumido, e existia essa questão da identidade, né, que tipo de vida tu tem, né, onde tu não pode ser quem tu realmente é, né, muito mais por um medo de uma perda de oportunidade de trabalho, oportunidade profissional, perda de amizades também. Acho que isso é muito relevante ter trazido essa pauta. Para quem é mais jovem, está mais fácil hoje em dia, né? Já se entra nas empresas já com a sua identidade, né? Então isso facilita muito também para algo que a gente também traz aqui na nossa empresa, que é a questão de inovação, né? Inovação e diversidade, né? Que a gente sempre coloca até nos nossos materiais visuais que não existe inovação sem diversidade, né? Então acho que é muito importante trazer isso, né? O quanto existe o heteronormativo, é o conceito que a gente está acostumado, mas o quanto é importante um LGBT poder falar um pouquinho da sua vida pessoal, no dia a dia, né, e no ambiente também profissional, né, então acho importante a B220 trazer essa conversa, ainda mais aqui tendo a maioria hétero também, né, eu acho que é importante. A gente tem uma cultura de empresas já de respeito, de inclusão, de diversidade, a gente se posiciona nas redes sociais assim, e ontem até o Gil, que é o nosso designer aqui de um aplicativo, participou comigo de uma reunião com um cliente, onde ele questionou o fato das empresas estarem colocando bandeiras LGBTs nos seus logotipos, aí questionou de uma forma pejorativa, né, aí eu fui obrigado a me posicionar. Eu evito esse tipo de coisa, mas é muito desgastante, sinceramente, para um profissional que tem mais de 10 anos de carreira como eu, muito mais,
volta e meia tem que fazer isso, sabe? Ter que dizer numa call profissional de um projeto, sou homossexual, então por isso que a nossa empresa abraça essa causa, muito mais isso. E até me vem uma lembrança dos... Meu cachorro aqui deu as caras. Vem uma lembrança aqui de alguns amigos gays que eu tive na Austrália, né, também, que eles... a gente fez uma pesquisa só entre nós ali, que tipo de filhos eles gostariam de ter se eles tivessem filhos. Todos os 10 gays falaram que gostariam de ter filhos héteros, porque isso psicologicamente seria muito mais fácil e para a sociedade seria muito mais fácil. Então, próprios gays dizendo que teriam filhos héteros, gostariam de ter filhos héteros se pudessem escolher. E a gente sabe que não é uma escolha, né? Então, a carga psicológica que a gente traz desde sempre, ela é muito pesada, né? Ainda mais para quem não é tão jovem também, que não tem referências não tinha referências gays, né? Muitas vezes tu via gays em programas humorísticos só, então tu não entendia muito bem tudo aquilo ali, né? Então, acho que hoje sou sócio de uma empresa que pode se posicionar, que reforma. Acho que travou. Deu uma congelada, Travou. Mas isso que o Rodney estava falando é importante, né? Da gente, e até enquanto ele vai tentando conectar, resgatar um pouco, eu tenho uma colega professora negra da Biociências, lá da URGS, que ela não teve filhos porque ela tinha receio de como que os filhos negros dela seriam tratados na sociedade que a gente tem. Então, a escolha dela foi não ter filhos. Que cruel isso, né? Até a gente ouviu do próprio presidente da República que preferiu o filho dele preso ou morto a andar com outro bigodudo por aí. Então, isso demonstra a falta de humanidade, de sensibilidade. Afinal de contas, nós não somos animais, né? Nós somos dotados de consciência para entender a complexidade dos fatos e da vida. Ou a gente enfrenta isso, ou a gente vai viver de uma forma muito limitada. E quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando só sobre o público LGBTQIA+, porque essas relações de poder que colocam dentro da heteronormatividade um modelo tradicional de homens casados com mulheres, ele também acaba reproduzindo outras formas de violência. O próprio feminicídio, né? As mulheres são mortas pelos seus companheiros dentro de casa, porque há uma reprodução de um modelo heterossexual dos homens, né? Sendo os provedores da família, e que muitas vezes a mulher, com uma medida protetiva da polícia, o cara não quer saber, ele vai lá e mata a mulher. Então, quando a gente está falando das desigualdades, a gente está falando de desigualdades sobre gênero e sexualidade que atravessam outras formas de vivências que também as LGBTQIA+, são importantes a gente estar aqui refletindo e discutindo. E uma coisa que eu sempre digo para as pessoas é que parece que existe um certo pânico moral, né? Começa a aparecer os gays, lésbicas, onde é que saiu essa população toda que não existia, né? Ela sempre existia, mas estava invisibilizada. E as pessoas entenderem que em nenhum momento o André, gay, ele quer impor um modelo de vivência. Mas que ele Faltou luz aqui, pessoal, e daí bem no momento da fala. Mas é muito mais dando esse recado aí dos processos, né? O quanto é importante as empresas realmente se posicionarem. Não, em relação a gente pode perder também algum projeto? Pode, mas eu acho que é muito mais evoluir como sociedade e se posicionar como sociedade também, que com certeza a gente vai ganhar muito mais projetos do que perder projetos, né? Então, encerrando. Só fazer um encerramento, eu lembro daquele caso que a gente teve com agora vereador, né, o Tammy Gretchen, fazendo a publicidade para a Natura, né, que teve todo aquele rebuliço do público e muito discurso de ódio, né, do Dia dos Pais, se eu não me engano, mas que no final a Natura acabou ganhando muito seguidor com isso, né, e a longo prazo isso trouxe resultados muito bons, então a gente tem que se posicionar, realmente, né. Uhum.
Uhum. Inclusive, se eu puder comentar, acabei nem me apresentando, André. Prazer, eu sou o Ramon, sou aqui de São Paulo. Uma coisa que tem sido muito discutida no mundo nerd, né, eu como um bom nerd, é de uma série que está sendo estreada agora na Disney Plus, chama Loki, e sempre foi muito discutido sobre a sexualidade do personagem. Ele já tinha sido introduzido algumas vezes em outros filmes da Marvel, mas agora começou a vir mais à tona porque tinha saído um documento antes de ser lançado que ele seria gênero fluido. E assim, para quem já acompanhava os quadrinhos já sabia da sexualidade dele, mas agora sim que está sendo mais amplamente divulgado. Então, uma coisa bem interessante também, que na área dos quadrinhos também se está em alta. Falou disso. Sim, a Viúva Negra, né, ela questionou toda como ela foi introduzida no mundo da Marvel no filme do Homem de Ferro 3, e como isso foi mudando ao longo do tempo, e a personagem dela foi se adequando. Mulher Maravilha também aconteceu isso. Maravilha. Tem essa animação da Disney Pixar agora, do filme Luca, que tá toda uma discussão sobre a sexualidade. A possibilidade de tu aproximar dois jovens gera uma polêmica, né? Uhum. Na realidade, muitas vezes na adolescência, e vocês já foram adolescentes, né? Tu passa por um processo platônico, né? Tu gosta da coleguinha ou do coleguinha, mas aquilo está longe de se consolidar numa prática sexual, é um desejo. Ele está simplesmente te construindo. E às vezes, um adolescente ele se sente atraído por uma pessoa do mesmo sexo, e depois ele descobre que é só afetividade, que no final das contas ele é hétero. Então, a gente poder. Acho que a gente está no momento da nossa civilização que a gente tem que se permitir viver os nossos sentimentos na sua plenitude, senão não vale a pena, gente. E aí, a gente não pode ter medo do que a gente sente, porque aí a gente também está falando, e aí eu queria dizer assim, resgatar o que eu estava falando, né? Eu, enquanto gay, eu não quero impor um modelo gay de ser, porque aí eu vou estar justamente impondo uma hegemonia contra a qual eu sempre me insurgi. Então, eu só acho que, além da heterossexualidade, tem que existir outras formas possíveis de viver os desejos. Porque no momento que eu consigo compreender o outro na sua diferença, sentar para conversar, tu está com um conflito assim, vamos tentar entender. A gente explora o que melhor a gente tem, que é o nosso lado humano, a nossa capacidade de lidar com o novo, com o imponderável, e poder se conhecer, porque vamos pegar um recorte dos homens heterossexuais. Em muitos momentos, os homens heterossexuais foram construídos para não pode chorar, tem que ser forte, né? Não, tem que ser potente na cama, uma série de imposições que eu fico, poxa, que peso deve ser homem heterossexual, né? E aí vocês são impedidos de falar sobre as fragilidades que vocês têm. Às vezes tem que ter alguém para chegar, olha, não deu ontem, o que está acontecendo? Ou conheci um rapaz e eu estou gostando muito dele, será que eu sou gay? Não, mas ele é muito meu amigo, eu não tenho desejo. A gente poder entender essas peculiaridades das relações, porque isso está num nível de riqueza que nos melhora como pessoas, como seres humanos, e é aquilo que eu falei, no contexto da sustentabilidade, eu falo pela publicidade, né? Quando a publicidade dá um recado, ela está aproximando as pessoas, melhorando as relações entre elas e com o meio ambiente. Então, são recados potentes, importantes da gente dar. E quando a ficção ela mostra alguma coisa, ela está dizendo, olha, não significa que tu vai ser isso, mas tem pessoas que vivem assim e isso enriquece. Eu me lembro que eu estava vendo uma crítica sobre um livro que é O Morro dos Ventos Uivantes, um livro escrito há muito tempo atrás, por uma britânica que era adolescente. E aí a minha primeira pergunta, nossa, como uma adolescente que morava no interior da Inglaterra consegue escrever um romance com a potência que ela escreve dos personagens, né? Só que daí o que acontece, eu logo fui resgatar, eram pessoas que liam muita literatura, e ao ler muito, elas viviam histórias que na plena adolescente elas sentiam potência para escrever um texto. E a nossa geração hoje consome muita coisa fragmentada, sem tirar as fake news, né? Então a gente tem que se permitir
buscar estas experiências através da literatura, conversando com pessoas, entendendo os nossos sentimentos, porque tá tudo bem, a gente só tem que permitir que a maturidade venha com estas vivências, né? Então, quando o Ramon falou que ele é nerd, né? O que essas histórias te contam, essas histórias de vidas te passam, talvez experiências que tu nunca vai ter, mas que vão te enriquecer como pessoa, porque tu vai ter companheira, tu vai ter algum companheiro, tu vai ter filhos, tu é filho, tu tem colegas de trabalho, e quanto mais riqueza e repertório de vivências tu tiver, melhor tu vai ser pessoa para contribuir para um mundo melhor, né? Então vai ser uma pessoa limitada que vai simplesmente reproduzir certas falas. Prefiro um filho gay morto do que gay, sabe? O que está por trás dessa fala, né? Quando a gente não vive a nossa verdade, a gente reprime muita raiva, muita tristeza, né? Que se traduz em raiva e, como dizem, as pessoas machucadas, elas machucam, né? Então, eu acho que quando a gente fala cada vez mais com a nossa verdade, seja ela qual for, seja hétero, cis, bissexual, né? Que às vezes a gente... Mas será, eu tô gostando dessa menina, será que eu sou gay? Não, eu não preciso ser gay ou lésbica, eu posso ser os dois. E não tem problema, sabe? A gente só precisa se escutar muito bem. Eu acho que quando a gente entra no encontro da nossa verdade, as coisas fluem melhor. E a gente consegue ter contato com a verdade dos outros também. Eu acho isso bem importante. Inclusive, né, Aline, é importante isso falar, porque quantas experiências a gente acaba tolhindo com medo, do tipo, eu sou gay, daí eu me sinto muito afetado, de repente eu conheço uma colega de trabalho e a gente tem muita afinidade. Eu não vou viver isso porque eu sou gay. Não, talvez eu vá chegar à conclusão que ela vai ser a minha melhor amiga, e que talvez eu vá ter afinidade com ela mais do que eu tenho com o meu companheiro. Então, são trocas afetivas que não necessariamente estão ligadas à sexualidade. E se tiver, a gente foi ensinado a ter medo, né? E aí a gente vai reprimindo os nossos desejos e a gente impede de nos conhecermos, isso que tu falaste. E eu negar saber quem é o próprio André, eu me torno uma pessoa mais simplória, né? Com menos repertório para poder lidar com situações. Vocês trabalham com tecnologia que melhoram a vida das pessoas, mas melhor em quê? Se eu não tenho esse repertório, talvez eu não consiga ter a dimensão do impacto da tecnologia na vida dessas pessoas, porque eu não sei de pessoas. E para saber de pessoas eu tenho que estar muito aberto, né? Por isso que eu digo sempre aos alunos, leiam, coisa que a gente sempre aprende na escola, né? Leiam muito, assistam muitos filmes, né? Façam o que vocês gostem para ter um bom repertório de histórias, porque muitas vezes eu posso não ter vivido aquilo, mas o papel da ficção e das artes é trazer para a gente experiências que a gente nunca teve, talvez nunca vai ter, mas nos enriquecem, né? A apreciar uma pintura, assistir um filme, né? Por que se criticou tanto a telenovela durante tanto tempo? Porque é uma obra aberta. Ela vai se construindo ao longo de acordo com o índice de audiência. Se o público não gostou de casal gay, mata eles no meio do caminho para resolver a audiência. Então os personagens não têm coerência. Em uma obra fechada, como o cinema, por exemplo, ele tem um recado lá, está dado. E tu não vai mudar o final, né? Então ele tem esse papel mais consistente de nos trazer, né? Bom, eu acho que a gente já pode ir se encaminhando mais para o final. Se alguém tem mais alguma colocação para fazer, eu poderia falar por muitas horas sobre esse assunto. É um assunto que me interessa muito, faz parte da minha comunidade também. E uma dica de filme é Me Chame Pelo Seu Nome. Eu não sei se vocês já assistiram. Sensacional. Assisti, eu acho que 3 vezes já, é muito bom. E também traz essa temática e com viés mais de aceitação, né? Não vou dar spoiler, mas é muito interessante, muito bacana. Eu gostaria de fazer uma contribuição rapidinho, Claro, só um comentário. Vai lá. Primeiro, parabenizar o André pela condução aí do bate-papo. A gente, quando o papo é bom, flui, normalmente a gente nem vê a hora passar. Estou olhando aqui agora, o horário vai dar quase meio-dia já. Mas essa questão da visibilidade e também do acolhimento. A gente viu recentemente, tem uns dias atrás aí, um jogador de futebol americano que assumiu sua sexualidade, né, como homossexual, e o Rafael mandou até no grupo lá da BI uma reportagem dizendo que depois que ele se assumiu, as camisas dele lá, né, foram
campeões em venda. Então, o público dando aquele resultado para ele, aquele acolhimento para ele, olha, isso, você se assumir teve essa importância para a gente também, então a gente está acolhendo você, dando esse acolhimento, na verdade, dando essa resposta para ele. E 2 dicas de leitura, falei do Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Não se assustem, é um livro grande, mas aquele livro que começa a ler e não para, porque ele conta do Brasil colônia até os dias de hoje, o que significava. Ou seja, o Brasil se construiu por um espaço em que as pessoas que eram banidas das colônias vinham para o Brasil. Ah, tu foi preso, então a tua pena é ir para aquele país lá. E muitos homens que praticavam sexo com homens, ao invés de ser presos, eram mandados para o Brasil como uma forma de punição. Então, por isso que ele fala Devassos no Paraíso, porque daí eles chegam aqui e encontram uma outra realidade. E tem um outro livro que esse é bem curtinho, que é da Guacira Lopes Louro, que chama-se Teoria Queer. Não, melhor, é Um Corpo Estranho, que de queer, estranho, ela traduziu, é um corpo estranho. Que ela fala sobre as questões sobre sexualidade, sobre gênero, sobre perspectiva queer. Eu acho que são 2 leituras legais. Esse livro que tu falou, esse filme que tu falou, Aline, é muito bom. Tem outro filme agora que está na 2ª temporada, é o Pose, que ele fala das histórias de mulheres trans na década de 80 nos Estados Unidos, mas mulheres trans negras. Que é uma série, né? Tem outro que é de um rapaz gay que tem deficiência física, agora me esqueci o nome dele, que passa no Netflix também. Esqueci o nome. Que ele é o próprio autor do seriado. E ele fala o que é ser gay, com todas as limitações. Ele teve um problema na hora de nascer, que faltou oxigênio no cérebro, então ele tem uma deficiência motora. O que é ser gay com essa deficiência motora? Né? Eu vi uns episódios dessa daí, mas eu não lembro do nome. Pois é. O Fernando compartilhou, ele é Special, não? Special. Isso. Eu acho que a gente pode colocar todas essas indicações, tu pode me passar, né, André? E eu posso compartilhar com o pessoal internamente. Também tem outra indicação muito legal, que é o Transparent, que é sobre um pai de família que se descobriu não, mas que fez uma transição depois dos 70 anos, né? Que era uma mulher transexual. E, enfim, eu acho que a gente pode dividir todas essas informações, que eu acho que através do conhecimento a gente vai se educando e a gente vai, enfim, tendo... André. Merlei também. Gabriel. André, eu falar com o André primeiro, né, como colega publicitário, e falando, o Roger me mata se eu não falar um pouco da experiência de publicidade, né? Acho que até voltando no assunto lá, o André falou da questão da faculdade, Roger, qual é que é, Roger? Eu tô mutuando. Mas, André, voltando à questão da faculdade, publicidade ser um ambiente mais machista, fechado, como tu disse, né? Eu tive a sorte de ter uma coordenadora que era lésbica, né? O corpo ali, o corpo docente ali era diverso, né? Mas ainda assim, cara, como eu percebia entre meus colegas que eram nitidamente, né, LGBTIQA, né, gays, né, na época, né? Como eles tinham uma dificuldade em se abrir mesmo com os professores, sabe? Eles já vinham de uma cultura que manteve eles fechados. E se abrir entre a gente demorou anos para muitos colegas nossos serem quem eles eram, entendeu? Eu percebia isso machuca a gente quando a gente gostava da pessoa, sabe? Eu sempre tive amigos gays, né? E realmente era uma dificuldade para eles abrir, demorava muito tempo. Das relações de trabalho, como tu disse, eu trabalhei numa outra empresa que era muito conservadora, né? E um dos meus melhores amigos foi a primeira pessoa a dormir na minha casa. Agora eu me mudei ano passado, casei. A primeira pessoa a vir passar a noite aqui foi esse meu amigo. E como ele demorou, assim, demorou 1 ano e meio para começar a falar sobre os relacionamentos dele, sabe?
Hoje em dia ele me manda foto do pessoal que ele vê no Tinder ali, dos casos dele, né? E a gente conversa, fala, o cara é bonito, o cara é feio. Mas como a gente demorou a chegar nesse ponto, sabe? Sendo que a gente foi amigo desde o primeiro dia, entendeu? Então, eu achei... Então, parabéns aí pelo seu trabalho. Gostei bastante da apresentação, tá? Enfim, segue o teu rumo aí, que tá muito bom. E se puder depois compartilhar a apresentação com a gente, eu não sei se vai ter, pode ter um PDF, eu quero dar uma estudada melhor ali. Me chamou muita atenção. Tem bastante informação, né? Eu também quero parar para ler, então, André, se puder enviar para mim pelo WhatsApp, se não tiver problema, aí eu coloco ali nos nossos materiais do BIMAIS. Gente, acho que já bem, antes, só queria fazer uma fala final, assim, dizer que eu gostei muito de trocar com vocês, e ver, assim, que uma empresa de tecnologia, se bem que eu vou, até por ser parte do Pride Connection, eu me surpreendo que a área de tecnologia, que é das chamadas ciências duras, aí tu pega HP, essas empresas aí, Facebook, Microsoft, como tem um trabalho forte em relação à questão da diversidade, muito mais que empresas que trabalham muito mais essa questão de conteúdo, né? Empresas jornalísticas, agências de publicidade. Uma área de tecnologia... O Pride começou muito por empresa de tecnologia mesmo, né? É impressionante mesmo. A tecnologia meio que ela é atravessada, tipo, olha, tu é bom ou não é, não interessa se tu é trans, tu é gay, tu tem que dar essa entrega, meio que a coisa meio que atravessa e não tem tempo para ficar discutir muito, e acho que o público LGBT acabou meio que se inserindo de... E assim, me convidem mais para conversar com vocês, porque eu adorei, viu? E no que eu puder continuar contribuindo, contem com o meu apoio, porque a gente tem que colorir, né? Porque quando a gente fala colorir, cada carinha de vocês aí, eu poder ver vocês nas suas diferenças, nas suas qualidades, nos seus conflitos, nas suas dificuldades. É para isso que a gente é humano, né? Senão não faz sentido. Eu tinha um professor meu, o Gibas Brasil, que dizia: o dia que eu souber tudo, eu já morri, André. Então, enquanto a gente estiver vivo, né, acreditando, olhar para cada pessoa e dizer que ele tem um universo, histórias de vidas, conquistas, frustrações, né, e a gente tem que interagir partindo desse pressuposto, e é isso que é a riqueza. Né? Fazer uma mesa redonda presencial com todos vacinados, diz o Rafael. Ótima ideia. Com a vacina happy hour, certo? Exatamente, no final do ano tá chegando aí, todos vacinados. Quitutes. Bom, muito obrigada, André. Foi um prazer enorme a tua participação aqui com a gente. Obrigada, pessoal, a todos que participaram também ativamente. A gente poderia ficar horas aqui, né? Mas eu acho que fica daí na próxima mesa redonda presencial. Certo, gente? André, agradeço a participação tua aí, foi bastante enriquecedor para todos nós aí, com certeza. Agora eu vou pedir para o pessoal da B220 fica na chamada só para a gente dar uns recados finais.